psiquiatra, autor de sei lá quantos livros, né? O psiquiatra mais lido do mundo. É isso? Tô falando besteira? Segundo as editoras, você está correta. Pois é, e assim, isso mexe com o teu ego, Augusto? Seria um pouco contrassenso se mexesse. Na verdade, eu sou apenas um carregador de pedras, muito preocupado por onde caminha a humanidade. Nós estamos adoecendo rápido e coletivamente. O culto à celebridade é um sintoma de uma sociedade doente. Ninguém é melhor nem maior do que ninguém. Então, quando as editoras me dizem, colocam nos livros que sou o psiquiatra mais lido do mundo, ou o autor brasileiro mais lido nas últimas 2 décadas, sinceramente não mexe muito comigo, porque a responsabilidade que eu tenho, o que eu sinto, para que as pessoas tenham ferramentas para serem autores da sua própria história, gestores da sua emoção e desenvolvam qualidade de vida numa sociedade altamente estressante, ansiosa, doente, me faz perceber que tudo que eu fiz ainda é muito pouco. A gente tá nesse pé porque a gente não consegue lidar muito bem com as emoções, eu acho. Porque assim, vamos lá, olhando para as redes sociais, que é algo que não existia na época que você começou a escrever seus livros, né? Não nessa pujança que tem hoje. Cara, é impressionante como as pessoas ali, fica claro que elas não conseguem lidar direito com o que elas... Tem umas que eu acho que são desonestas intelectualmente mesmo, e tem outras que eu acho que elas não sabem lidar direito com aquele monte de informação e como aquilo vai mexendo com a cabeça deles. E aí a gente chega num momento de polarizações, a gente chega num momento de falta de empatia absurda. E, cara, na tua cabeça, assim, como é que você acha desse... A gente vai conseguir sair vivo dessa era de redes sociais? Eu tô falando assim, vivo tudo não, mas saudável mentalmente, porque eu não conheço ninguém que trabalha com a internet e é bom da cabeça, de verdade. Eu não conheço ninguém. Quem é melhorzinho da cabeça hoje se tratou, tá? Então, assim, é um dado real. Se qualquer criador de conteúdo na internet, se você for conversar, ele é dodói. É interessante seu questionamento. Se você de longe observar o comportamento de um ser humano, você pode achar que ele é saudável, uma pessoa tranquila, serena, em alguns casos. Mas de perto, próximo, ninguém é plenamente saudável. Todos nós temos nossos conflitos, mesmo que você não verbaliza, a mente humana, a mente mente, ninguém pode contar mais mentiras e colocar o ser humano em mais armadilhas do que sua própria mente. A mente mente, por exemplo, que o ser humano não é belo, não é bonito. A mente mente que um ser humano não é capaz, não consegue se reinventar. A mente mente de que nós não conseguimos ter um caso de amor com a nossa própria saúde mental e viver mais relaxado. As pessoas têm a necessidade neurótica de estar sempre certas. É uma necessidade neurótica grave, ou necessidade neurótica ou ansiosa de corresponder às expectativas dos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta idiota. O que é... Define pra mim neurótico. Necessidade neurótica é uma necessidade descontrolada, uma necessidade intensa, onde você perde a liberdade de ser autor da sua própria história e entrega a sua paz, sua tranquilidade, seu prazer de viver em função dessa necessidade neurótica. Por exemplo, em função do que os outros pensam e falam de si. Que é uma fobia que virou uma epidemia no mundo, chamada alodoxafobia. Alodoxafobia. Que é o medo dos cancelamentos, medo dos haters, medo das opiniões críticas. Mas faz parte do jogo a crítica, faz parte do jogo a frustração. Se um ser humano entrou numa história, por exemplo, de conviver com mensagens, internet, redes sociais, e não entender que a vida é um contrato de risco e que vai haver pessoas que não vão gostar dele, não vão aplaudir, vai haver pessoas que não respeitarão, ele está fora do jogo porque ele não vai ser protetor da sua emoção, gestor da sua mente. Mas a nossa máquina, nosso corpo, a nossa mente, nosso cérebro, talvez não tenha sido projetado para esse tanto de exposição também que nós mesmos criamos, não é? De fato, não estamos. Na verdade, o psiquismo humano, a mente humana não estava preparada para essa avalanche
de informações, de imagens e de pressões. E tem uma coisa, existe um fenômeno no córtex cerebral que está dentro da minha área de pesquisa. Eu escrevi, antes de publicar meu primeiro livro, mais de 3.000 páginas, sobre uma das raras teorias que trata da construção de pensamentos, que é a última fronteira da ciência. O Homo sapiens é um ser pensante, a única espécie que pensa e tem consciência que pensa, em meio a mais de 10 milhões de espécies. E pensamos mal, usamos de maneira inadequada a própria construção de pensamentos e frequentemente somos carrascos de nós mesmos, inclusive quando você usa o pensamento para sofrer pelo futuro ou para ruminar perdas, mágoas e frustrações. Bom, nessa teoria também eu estudei o processo de construção do eu, que representa a consciência crítica, a capacidade de escolha, a autonomia. E este eu é mal formado não apenas nas escolas básicas de ensino fundamental e médio, mas nas universidades, inclusive do mundo todo. Inteligência emocional, você está falando? Quando eu falo construção do eu, o eu como gestor da emoção. Nós vamos falar sobre a inteligência emocional. Existe um erro que foi propagado há mais de 3 décadas, quando Daniel Goleman lançou seu livro, Inteligência Emocional, em 1995, e com uma onda, as pessoas aderiram a essa tese, e com muito ufanismo e correto, porque no fundo a emoção ela tem uma implicação muito grande, não apenas na gênese ou na confecção das doenças físicas e psíquicas, mas também a emoção, se não bem gerida, ela pode comprometer a criatividade, a capacidade de você se reinventar e dar respostas brilhantes. Mas o erro que ocorreu foi que as pessoas acreditaram que a emoção é inteligente. E a emoção nunca é inteligente. A emoção é desinteligente, a emoção é burra. Ela nunca vai passar de 1 ano de idade. Ela não pode ter um cartão de crédito ilimitado. Senão uma barata se torna um dinossauro. Se dá-se um escândalo diante de uma barata. Um problema no futuro que você deveria usar estratégias para resolvê-lo, a emoção entra e paga caro o problema e nós sofremos dramaticamente por aquilo que não aconteceu. Tem pessoas no mundo todo vivendo uma vida miserável, ainda que morem em palácios, porque querem que a sua emoção seja inteligente, quando na verdade ela é desinteligente, ela é inconsciente, ela não pode ser gerida por si mesma. Por isso uma das obras que eu estou escrevendo é o fim da inteligência emocional e o começo da gestão da emoção. Então quem tem que gerir a emoção? O eu, que representa, reitero, a capacidade de escolha, a consciência crítica, a autonomia. Só que esse eu, ele é muito mal formado, mesmo em universidades como Harvard, Cambridge, Stanford. Meus alunos da USP, do programa de mestrado e doutorado, eles nunca ouviram falar sobre o eu gerindo a emoção, o eu gerindo pensamentos, o eu impugnando o lixo mental e reciclando. Mas é incrível, mas são mestrandos notáveis de biologia, de odontologia, medicina, engenharia. Ora, imagine numa das melhores universidades do Brasil, da América Latina e do mundo. Imagine também que Harvard, Cambridge, Oxford, a Universidade de Pequim, de Tóquio, enfim, não ensina nada sobre os alunos. Então, como é que o veículo da mente vai ser dirigido? Como é que nós vamos desenvolver saúde mental se essa sociedade, como você disse, é urgente, saturada de informações, se o nosso cérebro não estava preparado para essa quantidade de dados? Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Não é sustentável? Isso acelera a mente humana em níveis jamais vistos. Esse passo que a gente deu em direção a essa superexposição, bom, ela nasce com... A ideia inicial é, vamos conectar você com as pessoas que você conhece, as pessoas que passaram pela sua vida e tal, que é a ideia inicial das redes sociais, que é, vamos, né, que esses aqui são seus amigos e tal. Só que acontece que pessoas foram se destacando, se tornando famosas e se tornando os influencers, né? E a gente vive hoje uma realidade que a gente vai conversar com a criança e tal, com um garoto. Ainda tem um moleque que quer ser jogador de futebol, mas tem um monte de moleque que quer ser influencer, ele quer ser famoso. E uma coisa interessante é que, tanto no futebol quanto no mercado de mídias digitais,
as pessoas não sabem o que tá aqui esperando por elas. E no caso de quem trabalha com internet, eu acho que é um pouco pior, porque ninguém se aposentou ainda criando conteúdo pra internet. É algo muito novo. Então a gente meio que vai descobrindo quais são os limites, quais são as fronteiras, à medida que a gente vai vivendo, construindo e criando. Exatamente. Então, faz parte, talvez, dessa descoberta toda, esse lance da ansiedade, esse lance do o que vai acontecer amanhã, qual vai ser o meu... Será que eu consigo pagar o aluguel daqui a 3 meses? Isso são questões comuns para um cara que cria conteúdo e não é, sei lá, gigantesco como, sei lá, Felipe Neto, uns caras assim muito grandes, que já conseguiram fazer o seu pé de meia. Então, cara, eu não tô dizendo que esses caras, com certeza, inclusive, passaram por vários momentos de ansiedade, depressão e tal. Ó, eu vou te falar que pra mim foi chocante quando eu descobri que eu tava com sei lá, depressão e eu tinha que tomar antidepressivo. Pra mim, isso foi... Porra, eu nunca pensei que eu fosse passar por uma parada como essa, entendeu? E no meu caso, 100% causado pelo meu trabalho. Que é terreno que ainda não foi... vamos lá, ainda não tem um mapa. Exatamente. Né? É um ambiente onde há muitas perguntas e as respostas não estão concluídas. Por exemplo, um influenciador que tem que postar todos os dias mensagens e ele se preocupa muito com os likes, com as respostas, com a reação do público. Ele pode vender sua paz, que vale ouro, em função da reação ou da expectativa dos outros. E isso é muito grave. Se você trabalha, se você é transparente, se você quer contribuir com a humanidade, e se você liberta o seu imaginário para criar novas postagens, novos modelos de entrevistas, e o faz de maneira espontânea, sem se preocupar excessivamente com a opinião dos outros, o teu trabalho não tem um desgaste do córtex cerebral altíssimo. Você não tem alto índice GEI, G-E-E-I, gasto de energia emocional inútil. Mas os influencers no mundo todo têm alto índice GEI, gasto de energia emocional inútil. E esgota o cérebro mais do que 2, 3 ou às vezes 10 braçais. Você pode estar aí do outro lado, me entrevistando, batendo um papo, como ocorre, o flow é muito espontâneo, batendo um papo, conversando, que já é uma maneira mais espontânea. Agora imagina quem está na televisão, tudo é muito controlado, tudo é muito bem formatado, o cérebro está no estado de alerta constante. Isso gasta energia de maneira atroz. Agora, se você tem um programa espontâneo, livre, aberto, mas é preocupado com os índices de audiência excessivamente, nos bastidores, com os likes, com os comentários, então o que você ganha aqui, você pode perder lá. Verdade. E eu estou muito preocupado com os influenciadores no mundo todo. Tanto que quando eu fui convidado para entrar numa nova rede social, até para opinar, orientar, chamada Got Chosen, que é a primeira rede social que democratiza a monetização, então eu conversei com eles. Bom, o trabalho mental escravo, ele existe no mundo todo. Milhões de pessoas postam todos os dias e não monetizam nada. Reitero, trabalho mental escravo no mundo digital. Então eu disse, bom, Got Chosen, quem quiser no link da minha bio, tem lá, é totalmente gratuito, é só acessar. E 60% o CEO me disse que 60% da renda do marketing vai para os influencers. Pequenos e médios influenciadores que não terão oportunidade de monetizar. Então eles vão poder exercer um trabalho digno, tendo primeira ou segunda renda. É uma rede social americana no mundo todo, ou seja, pode ter uma transferência de renda adequada. Então, quando existe um resultado financeiro onde as pessoas têm o mínimo de segurança, isso diminui o índice GEI. Agora, se nós vivermos em função do sucesso, Igor, é muito grave, porque você
como eu disse, rumina perdas, mágoas e frustrações, sofre por antecipação, é preocupado demais com a crítica, você terceiriza a sua felicidade, sua tranquilidade em função das expectativas. Aí o cérebro não suporta. Pô, mas aí então eu suponho que os coaches aí da internet, eles te odeiam, porque é basicamente isso que eles falam, né? Vamos, porra, é produtividade, é sucesso, tenta de novo, não sei o quê. Os coaches me leem, tem um carinho enorme com muitos coaches, inclusive o Thiago Brunet, meu aluno, o Flávio Augusto também, meu leitor, meu querido amigo. Tem muitas pessoas que me leem. Só que não pode ser produtividade a qualquer custo. Você tem que ter produtividade emocional. Tem de aprender a contemplar o belo. Você tem que libertar sua criatividade, aprender a ser ousado. Você tem que ser proativo, protagonista, mas você tem que cuidar da sua saúde mental. Caso contrário, o teu sucesso é o teu fracasso. Você ganha perdendo. E de vez em quando um grande influenciador me liga. Perdi o prazer de viver, perdi o encanto pela vida, e perde mesmo. Então você vive em função do que os outros pensam fora de si. E a vida é rapidíssima para se viver como gotas de orvalho, que por instantes aparece e logo se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Mas é longuíssima para se errar. É um paradoxo. É rápida, brevíssima para se viver. Entre a meninice e a velhice são alguns instantes. E, aliás, o tempo emocional está passando mais rápido que o tempo físico. Isso é muito sério. O ano voa. Tá. Devido à síndrome do pensamento acelerado. A percepção do tempo, o dia passa, a semana passa tão rápido. Então as pessoas vivem mais tempo biologicamente. A idade média saiu de 50 anos para quase 80 anos no Brasil, e em 70, 80 anos, em relação à metade do século passado. Mas no mundo todo as pessoas estão morrendo mais cedo emocionalmente. Porque de repente elas se tornam idosas, de repente passou, os filhos cresceram e não curtiram, não abraçaram, julgaram muito, criticaram demais e não deram risadas da sua estupidez quando necessário, sabe? Aqueles erros suportáveis, não viram o charme dos defeitos dos outros. Então como é que você vai dilatar o tempo se você não faz muito do pouco? Vive nesse frenesi. Isso é uma autodestruição. Por isso, os seres humanos, na era da internet, que gerou ganhos de produtividade, ganhos da acessibilidade de informação, da democratização da informação e a democratização da comunicabilidade. Olha, você, se não fosse a internet, talvez você não teria oportunidade. Certeza. Numa grande emissora, e você se reinventou, você é self-made, você se fez sozinho. Isso é muito importante para nós que estudamos essa área. Porém, nunca podemos esquecer que os segredos de uma emoção saudável, feliz e sustentável se encontram nas coisas simples e anônimas. Você tem um gatinho dormindo ali no sofá, repousando tranquilamente. Então você vai lá, você acaricia sua gatinha, você brinca com teus amigos, você abraça mais. Quando você erra, ao invés de você se punir demais, você acaba vendo os seus erros com uma certa complacência, você namora a vida, você vive mais leve. Aí vale a pena você contribuir com a humanidade e ser um influenciador. Caso contrário, ser um influenciador pode ser... Aliás, a fama é muito grave. A fama e o poder, ao contrário do que as pessoas pensam, não faz bem para a saúde mental.